Salve você antenado aqui no canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira de vitória do Vasco ontem contra o Madureira por 2-0, estreia do Fábio Carille, estreia do Tietê. A gente vai falar bastante sobre esse jogo e, claro, vamos falar bastante também sobre Verratti, né? O Verratti revelou a questão salarial lá. Ele desmente a informação do GE ao vivo. Vamos falar também acerca dos estreantes e da formação tática do Fábio Carille nesse jogo, nessa partida, né? As variações são interessantes e a gente vai conversar bastante sobre isso. E outra, hein? Interesse revelado. É isso mesmo, interesse revelado. Clubes turcos de olho em jogadores do Vasco, hein? Atacante e lateral esquerdo vem recebendo interesses desses clubes do exterior, né? Mais precisamente da Turquia, e a gente vai revelar e falar tudo sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral, vai ali nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, e eu peço para você correr aqui no primeiro comentário fixado e não perder a oportunidade de ter até R$ 500 de bônus da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do Vasco no basquete, é patrocinadora do Vasco no futsal, e é nossa parceira aqui no canal. E para você vascaíno, de forma exclusiva, ela quer dar até R$ 500 de bônus para você fazer os seus palpites esportivos. Então corre aqui, primeiro comentário fixado, clique no link e faça o seu cadastro e o seu primeiro depósito. Não perca essa oportunidade, lembrando que a Estrela Bet está legalizada no Brasil, tudo certinho, mas você tem que jogar com responsabilidade para maiores de 18 anos, hein? Não vai se endividar, pelo amor de Deus, porque é entretenimento, beleza? Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo que tem bastante coisa para a gente falar hoje aqui no canal. Interesse revelado. O Vasco vence o Madureira. Pablo Verratti desmente a informação do GE e a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo, porque o Cruz Maltino venceu ontem o Madureira por 2-0, né? Sob o comando do técnico Fábio Carille, estreia também do volante Tietê. A gente observa o estreante Lucas Oliveira bem ontem na zaga também. Temos uma surpresa, obviamente, de uma partida, né, em que o Vasco ainda busca um entrosamento perfeito, uma adaptação dentro de um cenário muito novo, com um novo treinador. Uma nota, na minha opinião, 7,5, 8 para essa vitória ontem, que não convenceu, mas também está dentro dos parâmetros, né? Tá ok, tá bom, venceu 2-0, acho que deu ali para iniciar o trabalho, né? O primeiro jogo com o elenco principal. Bom, falando um pouco sobre a partida, a gente observa, né, uma variação tática interessante do técnico Fábio Carille. Quando o Vasco tem a bola, o Vasco se porta de uma maneira um pouco diferente, com os volantes abrindo, saindo mais um pouco para o jogo, Jair centralizando para otimizar essa saída. Aí a gente tem, com a bola, o destaque do Jair na partida, né, à frente da zaga, melhorando muito essa saída de bola com os passes, principalmente horizontais. Claro, tivemos vários passes verticais, mas o Jair ele se destaca, né, por essa saída um pouco melhor. É claro que a gente tem também o Tietê, que é bem intenso, né, nesse tipo de jogada, e o Paulinho, que é um pouco mais de explosão. Então, observando esse cenário, a saída de bola ontem no Vasco foi propriamente mais passes do que bola longa para o Pablo Verratti. Então já temos essa mudança de 2024, onde era o contrário. O Vasco ele priorizava muito mais a jogada direta para recuperar a segunda bola, né? O Verratti brigava pela primeira bola e se portavam alguns jogadores próximos dele para pegar essa segunda bola, né? E ficar com a posse de bola já no setor ofensivo. Então a primeira mudança estrutural, pegando nessa diferença de 2024 para 2025, a saída de bola otimizada ali por esse recheado, né, meio campo de qualidade técnica. E claro, sem a bola existe uma variação muito interessante, né? O Vasco se portou num 4-2-4 com uma linha de 4 mais avançada para atrapalhar a saída de bola do adversário. O primeiro gol reflete muito isso, né? O Vasco perde a bola, mas como a linha está muito alta desses 4 jogadores, acaba que o Vasco recupera e faz ali o primeiro gol com Paulinho e Paula. Essa marcação sendo intensa já no campo ofensivo do Vasco e defensivo
do seu adversário é mais uma da cara do Carille de perder e recuperar o quanto antes, né? É uma resposta rápida sobre o seu adversário para incomodar a saída de bola. É claro, essa linha de 4 tem mais 2 volantes postados atrás dela antes da linha, né, dos 4 zagueiros, 2 zagueiros, 2 laterais, e muitas das vezes essa primeira linha era formada por Coutinho, Verratti, Alex Teixeira e Tietê. E o Tietê variava muito com o Paulinho, né? A gente via essa troca o tempo inteiro para fazer a dupla atrás dessa primeira linha de 4, a dupla de volante junto com o Jair, que protegia a frente da zaga. Então, essa variação tática é interessante diante de um cenário em que o Vasco atrapalha a saída de bola do seu adversário, né? Segure um pouco mais o ímpeto e a posse vindo com mais controle. É óbvio que a gente estava falando de uma partida contra o Madureira. Vamos observar, né, toda essa movimentação numa partida contra o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo, que será aí um desafio um pouco maior, um pouco mais qualificado para o técnico Fábio Carille implementar ali a sua ideologia à frente da equipe. Mas eu gostei dessas variações, né? O Vasco proporciona com essa linha de 4 inicial num 4-2-4 sem a bola, a linha ser um pouco mais alta, né? Os zagueiros empurrarem um pouco mais a equipe adversária para fora ali do seu campo defensivo. Vamos ver como que vai funcionar, óbvio, diante de um cenário, né? Agora, a variação tática diante do cenário do jogo. A partir do momento que o Vasco começa a jogar pelos lados, após principalmente a entrada do Maximi, do Puma Rodrigues, que deu assistência para o Verratti, a gente volta, né? Recapitula 2024. Cruzamento, o Verratti vai lá e faz um gol de cabeça. O Verratti que estava com dificuldade com a bola no pé. Pega um lance cara a cara ali, demora para finalizar, recebe bola em profundidade, não consegue imprimir uma velocidade. O Verratti estava sendo ali um pouco minado, né, por essa grande dependência de bolas no chão. É claro, o Vasco controla ali na penúltima linha a jogada. E na última linha, que seria ali o Verratti para finalizar ou dar continuidade numa jogada de posse de bola, o Vasco tem um pouco de dificuldade, é claro, né? Vai ter que tentar uma adaptação quanto antes nesse estilo de jogo, porque parece que o Vasco abre mão nesse esquema de jogar um pouco mais pelos lados. E aí, quando entra o Puma, que a situação muda completamente, né? Um espírito de lateral direito jogando pela ponta, leva para o fundo, cruza e o Verratti marca o gol de cabeça. Né? Então muda completamente o panorama. É claro que o Carille vai ter que buscar uma adaptação também para alguns momentos do jogo, fazer essas ultrapassagens para explorar o Verratti na bola aérea. Claro, queria saber a sua opinião. Para mim, jogo 7,5/8, ok, bom jogo, mas esperamos um pouco mais, né? Claro, um pouco mais aí do Vasco. Vamos estar aí, claro, esperando cada vez mais, cada vez estar melhor o quanto antes. Mas é um jogo ok, um jogo interessante para um início. Ok, tá aprovado e vamos lá para frente, vamos para o jogo, porque o Vasco soma 6 pontos na tabela de classificações. Olha só, interesse revelado, hein? Vão revelar o interesse de clubes da Turquia em jogadores do Vasco. É isso mesmo. O Fatih Karagümrük está interessado no atacante Serginho. A equipe da segunda divisão da Turquia já despertou o interesse. O Vasco observa esse interesse e pode receber uma proposta pelo atacante a qualquer momento. O jogador que não faz parte dos planos do técnico Fábio Carille pode receber uma proposta do clube turco, né? E o Vasco não vai atrapalhar a negociação, hein? Vai deixar de forma tranquila fluir e o clube turco Fatih Karagümrük pode fechar a contratação do Serginho, jogador que recebe cerca de R$500 mil por mês no Vasco. O Vasco está louco para se desfazer desse jogador. Outro interesse de clube turco foi o Besiktas, né, da Turquia, observando e sondando a situação do lateral esquerdo Lucas Piton. Aí é outra parada, meu irmão. O Piton vale aí cerca de 8 milhões de euros, né? Basicamente 49 milhões de reais aí na cotação atual. E a gente observa que o Vasco tem sim uma necessidade de negociar jogadores, mas o Lucas Piton hoje se faz necessário para a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille. O lateral esquerdo tem aí, né, a sua titularidade absoluta. Ontem teve a sombra, né, não teve a sombra do Leandrinho e sim do Vitor Luiz, mas a gente observa que o Vasco também tem interesse, e isso é informação, de negociar o Leandrinho, que está no Sul-Americano Sub-20.
O Vasco acredita na valorização dos garotos que estão lá para receber propostas e concretizar possíveis vendas. Mas o Besiktas de olho aí no Lucas Piton, lateral esquerdo titular, importante para a equipe do Vasco nesse início de 2025. Queria saber a sua opinião, venderia, não venderia? Como seria aí a sua movimentação de mercado nesse cenário? A minha, eu venderia o Serginho e o Piton só sairia por uma quantia um pouco maior. Eu buscaria, claro, né, o quanto antes uma venda um pouco mais otimizada. Lembrando que o mercado para lateral esquerdo, ó, é bem difícil, tá? É bem complicado. Mas eu quero saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Agradeço a presença de todos vocês, deixa o like, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, beleza? Forte abraço, saudações vascaínas.